Onde está aquela questão gradativa? Antes dos 6 meses não era um ser humano? Na verdade, foram crimes que foram cometidos também. Agora, claro, o Estado vai olhar uma perspectiva apenas coletiva. Agora, não coletiva. Não porque seja legal, é moral. Aí onde entra fatos científicos. Ondas cerebrais, por exemplo, presente nesse ser, que é informe ali ainda. Você olha, parece uma sementinha assim, de uma melancia, de uma coisa assim. Pois é, aquilo ali é um ser humano. E tem ondas cerebrais que vão acompanhar ele até a sua morte. Então, meu irmão, olha só. Exatamente. A partir dos 40 dias da concepção, eles possuem suas próprias ondas cerebrais individuais, as quais são mantidas até a sua morte. Depois de poucas semanas da concepção, eles possuem seu próprio tipo sanguíneo, que pode ser diferente do tipo da mãe, e suas próprias impressões digitais, que são diferentes das da sua mãe. Por fim, podemos dizer que o embrião está apenas aninhado no ventre materno. O nascimento apenas muda os métodos pelos quais ele recebe comida e oxigênio. Veja, esse jargão, meu corpo, minhas regras, se aplica à situação? Não, porque não é o corpo dela, é um outro corpo. Seria um crime, uma agressão a um outro corpo que está apenas aninhado em seu útero. Um dom divino dado a ela que está sendo jogado na lata do lixo. Veja só. O aborto legalizado não salva vidas. Ele diz aqui, o aborto legalizado não salva vidas. A legalização do aborto não impediu a morte de milhares de mulheres, mas causou, sim, a morte de milhões de bebês. Antes da legalização do aborto, em 1973, esses dados acredito que sejam dos Estados Unidos, tá? Não havia a morte de milhares de mulheres vítimas de abortos legais a cada ano. O Departamento de Estatísticas Vitais dos Estados Unidos informou que em 1973 foram registradas somente 45 mortes maternas relacionadas a abortos. Um dos líderes originais do movimento pró-aborto, Dr. Bernard N. Nathanson, admitiu posteriormente que os defensores haviam mentido acerca das estatísticas. Eles fazem muito isso, viu? Distorcer as estatísticas. Entretanto, a proporção de mortes maternas relacionadas ao parto é de apenas 1 em 10.000 nascimentos, o que equivale a 0,01%. Partos estão entre os procedimentos médicos mais seguros no país. Agora, os abortos, o resultado morte para os abortos é de 100%. Então, a questão não é salvar vidas de mulheres, e sim matar inocentes. Essa que é a questão colocada a partir da legalização do aborto a qualquer tempo. Se livrar, né? Entendimento do direito de autonomia da mãe sobre o seu corpo. Entendimento do direito de autonomia da mãe sobre o seu corpo. Veja, de forma errada, essa posição pressupõe que apenas os direitos da mãe estão em vista. De fato, uma mulher tem o direito de controlar seu próprio corpo em circunstâncias normais. No entanto, quando ela carrega um ser humano em seu corpo, há um conflito entre dois direitos. O direito do bebê à vida em conflito com o direito do controle da mãe sobre o seu próprio corpo. E o direito à vida tem prioridade sobre o direito ao controle do próprio corpo. Em poucas palavras, esse argumento falha em lidar com a condição humana do nascituro, na comprovação de sua principal reivindicação. Então, somente até aqui já é suficiente para entendermos isso, a questão do direito de vida que é inalienável, né, a este ser humano. Uma resposta ao argumento bíblico de que o embrião é um ser humano em potencial, porque são apresentados por alguns grupos certos argumentos falaciosos, tá certo? Que são distorções, né, do entendimento bíblico e que são colocados como justificativa, suposta justificativa. Veja, em Êxodo 21, não ensina que um feto é um humano em potencial. Não ensina que um feto é um humano em potencial. Com legitimidade, não se pode sequer inferir esse tipo de ideia dessa passagem. Daqui a pouco ele vai trazer a passagem, viu? A palavra hebraica para criança sair, a criança sair, deixa eu até ler aqui, ele já trouxe aqui, veja. Quando homens lutarem, Êxodo 21, viu? O versículo, eu não colocou aqui, daqui a pouco ele diz, veja. Quando homens lutarem, versículo 23.
Quando homens lutarem e atingirem sem intenção uma mulher grávida e a criança nascer, mas sem dano, isto é, a mulher e a criança não morrerem, aquele que machucou certamente será punido com uma multa. Mas se qualquer dano acontecer, isto é, se a mulher ou a criança morrerem, então pagará vida por vida. E aí, esse texto, ele é entendido, ele é compreendido corretamente dessa forma. Mas eles distorcem esse texto, dando a entender que o dano que eles dizem, se houver dano, eles estão dizendo, se houver dano só a mãe. Porque este termo, a criança sair, quando é colocado na Bíblia, principalmente em linguagem Almeida corrigida, a criança sair, eles já entendiam que ali se tratava de um aborto. Eles falavam, olha, quando usarem o termo a criança saiu, ali já entenda-se aborto. E aí é onde entra a distorção. Não necessariamente esse fato da criança ter saído foi um aborto. Aí diz, dano. Aí eles entendem, o dano seria em relação à mãe. A criança teve aborto, mas a preocupação do texto é com a mãe. Então, se a mãe teve algum dano, uma multa. Se não teve nenhum dano, mesmo a criança sendo abortada, aí é onde entra o falso entendimento. Ele está exatamente explicando que o versículo foi incorretamente interpretado. Pode falar. Quando você falou assim, ela foi agraciada pelo dom de dar à luz. Sim. A prova disso é que não está no período da mãe o desenvolver da criança no seu ventre. Não é ela que diz. Muito agora bem. É hora de se formar o cérebro. Agora vem isso aqui. Muito bem, pois é. Ela nem escolhe a data que ele nasce. Não escolhe. Ele vai nascer por uma coisa que é determinada por Deus. Muito bem colocado. Então você tem o dom maravilhoso no qual a vida vai ser gerada no seio materno, né? No útero materno. Mas ela não tem, se fosse um pedaço do corpo dela, como ela diz, não, olho pisque, mão mexa, né? Agora ela não tem o controle tal onde ela determine que agora vai nascer, ou vai nascer depois, ou vai nascer. Não. A única coisa que você tem. Minha barriga cresce só no último mês para não pesar. Pois é. Então, uma vez que não há esse controle, já fica claro, né? Muito bem. Aí coloca, a palavra hebraica para a criança sair é yassá, que significa dar à luz. É a mesma expressão hebraica regularmente utilizada no Antigo Testamento para designar o nascimento de bebês vivos. Dessa forma, nessa passagem, a expressão se refere ao nascimento prematuro de um bebê vivo, prematuro, mas vivo, e não há referência a um aborto espontâneo. O hebraico possui uma palavra para designar um aborto espontâneo, que é sakol, e esta não é usada nesse contexto. O termo usado para descrever o fruto do ventre materno aqui é yeled, que significa criança. Esta é a mesma palavra usada para descrever bebês ou crianças pequenas. Então, eles tratam com a mesma palavra, a criança que está no ventre e a criança que está fora. Então, eles entendem que é vida, tá ok? Então, ele coloca aqui, se houvesse algum dano à vida, esse dano à vida incluiria a possibilidade dessa criança, ao nascer, tivesse nascido morta. Se essa criança tivesse nascido morta, seria vida por vida. É isso que é colocado. A Bíblia Sagrada, ela defende esse ponto. Aquela vida, ela tem tanto valor quanto aquela outra vida que causou a sua morte, mesmo de forma culposa. Não teve dolo, mas causou. Matou aquela criança que ainda estava dentro do seio materno, ok? Nasceu morta, causou dano de morte. Se causou dano de morte, é vida por vida. Que ali você tem conceito de talião no Antigo Testamento, ok? Tudo bem que você tem com o tempo da graça uma outra visão sobre isso, mas a importância é a mesma, o valor é o mesmo. Veja só, ali coloca ali, o argumento bíblico, já respondi. Personalidade é diferente de pessoalidade. Personalidade é diferente de pessoalidade. Isso aqui, é uma argumentação na tentativa de defender aquele conceito de ser, como ele colocou aqui, deixa eu só voltar para pegar aqui o termo que ele usa, humano em potencial. Humano em potencial. Então ele diz, enquanto não desenvolve características importantes de personalidade, não é um ser humano. E aí é onde você tem essa arbitrariedade sobre essa decisão. E ele vai fazer uma diferenciação. Argumentar que os nascituros são apenas pessoas em potencial
por causa do desenvolvimento da personalidade, é confundir personalidade com pessoalidade. Personalidade e pessoalidade. A personalidade é um conceito psicológico. A pessoalidade é uma categoria ontológica. O que é uma ontologia? É o estudo da coisa em si mesma. Por si mesma. Então você não está agregando coisas externas. Você pegou aquela pessoa e você está estudando ela, suas características próprias, pessoais, intrínsecas. É uma ontologia, tá? Então ele fala, ó, pessoalidade é uma categoria ontológica. Ou seja, é inerente ao ser. Uma vez que ele existe, ele é uma pessoa. Agora a questão da personalidade, aí você tem a capacidade dele, a capacidade cognitiva, né? Os dados aos quais ele vai estar exposto, os costumes, né? No qual ele vai ser criado, as informações do mundo externo que ele vai absorver, que vão formar a pessoa que ele vai se tornando, com as características próprias. Só que independentemente deste período no qual ele absorveu essas informações, ele já é uma pessoa, já é um ser humano. Aí onde entra a sagracidade da vida e o conceito de humanidade. É humano a partir do momento que existe, meu irmão. Aí o outro, né? Tem características deficientes por causa de retardamento mental, por causa de má formação. E aí, você agora tem o direito de dizer que ele não é um ser humano por causa disso? Tratá-lo como um objeto? Você tem, por exemplo, aí, se você abre, é porque a gente não é do nosso convívio, a gente está cuidando da nossa vida, trabalhando, fazendo nossas tarefas. Mas tem pessoas que estão por aí, por exemplo, maquinando e planejando certas coisas que para nós seriam totalmente absurdas. Como, por exemplo, você tem hoje não é tão discutido, mas durante o tempo foi, questão do clone, personalidade do clone, se ele é um indivíduo, se ele é um ser humano com direitos. Você tem, por exemplo, toda uma indústria médica necessitada de produção de órgãos, né? Então você tem, por exemplo, imagine, faça aí um esforço mental, certas liberdades que fossem sendo dadas, certas formas, né, de se definir as coisas, se dessem liberdade, por exemplo, a dizerem que se faltar tais características, tal ser não é um ser humano, é apenas uma coisa, né? Sendo uma coisa, pode ser gerado apenas para aproveitamento de órgãos. Você pensa que é difícil acontecer isso? Você pensa que é difícil acontecer isso? Não é difícil, não. Então, Por quê? Porque eu já vi boatos de um hospital em Osasco, que, se eu não me engano, é de um pronto-socorro que só recebe acidentes. Né? E que rola os rumores por lá que vai pra lá porque se chegou alguém acidentado muito feio, a prioridade é doar. É aproveitar, né? Aí é você e a equipe médica e as ideias que estão na cabeça deles. Né? Aí se você não tem uma formação moral, né, desses que vão ser os futuros médicos, de onde estão vindo essas pessoas que estão na classe médica da atualidade? Quais são as ideias delas sobre a vida? Se a pessoa tem um conceito puramente evolucionista, ele fala, bom, tá aí, tem um fígado, tem bons fígados, rins, coração, né? Exatamente. Aí ele comercializa. É difícil acontecer isso, meu irmão? E como que assina o óbito? É traumatismo craniano. Exatamente. Então quem vai, né, contestar? Quem vai contestar? Você vai saber se foi resgate, principalmente os que chegam no resgate. Os acidentes chegam no resgate, é levado para esse... Exatamente. Então a questão não é dizer que não vou doar órgãos. A questão não é essa. A questão é... Exatamente. E a questão é não tocar no valor da vida. Se você quebrar o valor da vida, você vai fazer das pessoas objetos. Então, é intocável. A vida é uma concessão divina, sagrada. O médico assina o termo, né? Exatamente. Então, você não pode tocar nessas questões. Porque uma vez que você tocar nisso e você quebrar, pronto, você acabou com as características, tá certo? Portanto, da humanidade. Não pode nem abrir margem para... Não pode abrir margem, exatamente. Abrir margem para a coluna do meio, é um pulo para... Exatamente. Olha só, a questão ontológica que ele coloca aqui,
A personalidade é uma propriedade, mas a pessoalidade é a substância da humanidade. Personalidades são formadas pelo ambiente, pelo meio ambiente, personalidade. Um ambiente mais violento, um ambiente mais tranquilo, vai formando a personalidade. Mas a pessoalidade é criada por Deus, é o dom da vida. Desse modo, a personalidade se desenvolve de forma gradual, mas a pessoalidade surge no exato momento da concepção. Uma vez que concebeu, você tem aquela massa ali, que é diferente do corpo da mãe, não tem braço, não tem perna, não tem olho, mas está tudo ali. É que nem a semente. A semente é a árvore. Você vai ter depois a maçã, o tronco, a folha, a raiz, tudo. Mas está tudo dentro da semente. Exatamente. Se você eliminar a semente, você eliminou a árvore, querido. Exatamente. Então, qual é a diferença? Você cortou a árvore depois que ela cresceu, ou você pegou a semente e destruiu? Ali, a árvore está ali. Exatamente. Assim é com a vida. Ou seja, na semente já tem ali todos os ingredientes para que haja tudo que vai ser a árvore. A árvore vai ser formada. Exatamente. Apenas vai ser nutrido. Vai ser nutrido. Ele precisa de um ambiente propício. Exatamente. Vai ser nutrido para ser desenvolvido. Ela não colocou nada mais ali para que ele se desenvolva. Está tudo ali. Está tudo ali. Não foi agregado uma coisa. Não, só vai ser uma árvore se você pegar outra coisa e misturar. Não, meu amigo. É a semente só. Colocou ali. Pronto. Se for nutrido, vai dar uma árvore. Veja. Evidências científicas acerca da humanidade do nascituro. Veja o que ele diz. A ciência moderna conseguiu abrir a janela do útero. Como resultado disso, a evidência de que a vida humana individual começa no exato momento da concepção e da fertilização ficou cristalina. Que um óvulo humano fertilizado representa um ser 100% humano é fato genético. A partir do exato momento da fertilização, toda a informação genética encontra-se ali, está presente. O próprio sexo da criança também é determinado no momento da concepção. O óvulo feminino possui apenas 23 cromossomos. O esperma masculino possui 23 cromossomos. Mas um ser humano adulto normal tem 46 cromossomos. No exato momento da concepção, quando o espermatozoide masculino se une com o óvulo feminino, um novo e microscópico ser humano com 46 cromossomos surge. Do momento da concepção até a morte, nenhuma informação genética nova é adicionada. Tudo que é acrescentado, desde o momento da concepção até a sua morte, é comida, água e oxigênio. Ok? Então, temos aqui contribuição importante de Norman Geisler acerca da questão. Vimos aí, né, essas fundamentações em cima de evidências, em cima de fatos, ok? Aí eu quero trazer para vocês rapidamente algumas fundamentações bíblicas, tá? Como ele trouxe ali. Algumas fundamentações também científicas, e eu quero trazer também algumas bíblicas. Veja, vou trazer aqui 8 citações acerca da vida humana. Veja, o primeiro, na interpretação, que é dada de forma correta, né? Se a criança se a criança nascer prematuramente, mas viva, então não houve dano. Se a criança nascer morta, aí você tem uma situação de aborto. Aí você vai ter vida por vida, tá certo? Se for nascer viva, teve apenas ferimento, você tem estipulação aí de uma indenização. Se você tem a criança nascendo morta, que no caso é o aborto, aí você tem vida por vida. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Salmos 139, 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Então veja que este ser que está ainda em formação, ele já é contemplado por Deus. Ele já é alvo da ação de Deus no ventre materno. Tá certo? Então, inclusive, quando a gente vê antropologia bíblica, vamos ver um conceito no qual é dito que a alma é criada por Deus no ato da concepção. Deus cria aquela alma humana. Veja só. E quando Gênesis, ele fala, tu me teceste, tu me criaste. Tu me criaste. Formaste ali. A formação, foi dando a formação. Gênesis 9:6 diz, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, o valor da vida humana. Se isso for tirado, aí a humanidade vai ladeira abaixo mesmo. Mateus 1, 20 e 21 diz, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho
um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temos de receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então veja, ainda está no ventre materno, mas Deus já é por ele, já defende seus direitos e de fato já assegura que é para si um servo, né? No caso é o seu próprio filho amado, encarnado ali e sendo gerado no ventre de Maria. Mais uma observação, Júnior. Se é a mulher, o corpo dela que faz tudo isso, é ela que gera a vida, não é Deus que gera a vida. Nós estaríamos endeusando, né, o ser humano, colocando como se o ser humano fosse mesmo o próprio gerador da vida, sendo que a vida é dada por Deus. É o dom da vida concedido a nós, é um presente divino, né? Ó, Gênesis 1:27 diz, ó, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então o valor, né, a partir da criação divina. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51:5. Claro que é uma informação negativa acerca da universalidade do pecado, mas por outro lado é uma informação de que este ser, mesmo a massa informe, ainda na concepção, já tem, vamos dizer assim, já sofre consequências que sofrerá ao longo da sua vida. Então apenas haverá a aquisição de consciência, e com essa aquisição de consciência ele agora vai interagir com o pecado, tá certo? Mas mesmo com uma massa informe, ele já é alvo, né, dessa questão do pecado, de ser atingido pelo pecado, de ser visto por Deus, ok? Então você tem aí Davi já colocando essa questão. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Isso aqui é maravilhoso, né? É extraordinário. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, olha as fases, ó. Antes que te formasse, ou seja, você é uma bolinha ainda ali em desenvolvimento. Não dá para identificar nem braço, nem perna, mas eu já te conheço. Eu já sei quem você é, né? Você já é uma pessoa identificável por mim, né? Aí, a outra fase, antes que saísse do ventre materno. Aqui você está ainda em formação, aqui você já está formado dentro do ventre materno. Antes que você saísse do ventre materno, né, como ele coloca aqui, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Maravilhoso, né? Extraordinário. O último versículo. Ó. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. É um texto muito específico. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Olha que coisa extraordinária. A pessoa, como a gente definiu, né? Pessoa. Essa pessoa que é detentora do dom divino, da vida, né? Um dom alienável, um dom importante, né? A coisa mais importante do universo, e que está no ventre materno, e que já é visualizado por Deus. E não somente por isso, a presciência divina já conhece todos os seus dias. A presciência divina já sabe acerca de todo o seu caminho. Inclusive sabe acerca daqueles que serão criminalmente eliminados. E aonde haverá cobrança da parte de Deus por aquela vida que foi tirada injustamente. Aquela vida que deveria ter sido dado a ela oportunidade de existência, deveria ter sido dado a ela direitos de existir, e foi arrancado de forma indevida, porque a vida pertence somente a Deus, né? Veja só, no teu livro foi escrito todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda, ou seja, a presciência divina, né? Salmos 139, 15 e 16. Então, os textos bíblicos, né, que fundamentam aí essa perspectiva bíblica, né, sobre a questão. Aqui, ó, apenas alguns apontamentos para encerrar a aula, ainda sobre a questão do aborto, a questão legal. Então, o que a gente tem? A lei sobre aborto é igual em todo o país. Então, por causa do nosso regimento, né, nosso sistema, então a lei ela é federal e ela rege, então, sobre todos os estados. Legalidade. Legal em casos de risco de vida, gravidez resultante de estupro e anencefalia fetal, e proibida em todos os demais casos. O ano da lei é 1984. Em 2012 teve lá algumas discussões, né? Apenas para a gestante de 1 a 3 anos, para o médico de 3 a 10 anos. Caso de aborto fora dessas concessões aí. Aborto ilegal, abortos ilegais por ano, número incerto. Mortalidade, 55 mulheres em 2014. Aí tem da onde foi obtida a informação, né? Situações anteriores.
Em 1824, a Constituição do país proibia o aborto em todos os casos. Em 1940, a Constituição do país proibiu o aborto em todos os casos também. Classificavam como crime contra a vida. Crime contra a vida. Aqui, informação obtida na Wikipédia. No Brasil, o aborto provocado é crime, com penas previstas de 1 a 3 anos de detenção para a gestante, de 1 a 4 anos de reclusão para o médico ou qualquer outra pessoa que realize em outra pessoa o procedimento de retirada do feto. Em 3 situações específicas no Brasil, o aborto provocado não é punível pela lei. Essas 3 situações são: 1. Para salvar a vida da mulher. 2. Quando a gestação é resultante de um estupro. Ou 3. Se o feto for anencéfalo, né? Má formação da sua questão cerebral. Nesses casos, o governo brasileiro fornece gratuitamente o procedimento de aborto pelo Sistema Único de Saúde. Essa permissão para abortar não significa uma exceção ao ato criminoso, mas sim uma excusa absolutória. Uma excusa absolutória. Diz que não há crime, então, nessas circunstâncias, né? Veja só, outra informação que eu quero trazer aqui. Outro dia, estava até aqui procurando, que eu não tinha decorado a frase. Eu vi uma postagem, eu até compartilhei. Que falava assim, né? O aborto não te desengravida. Apenas te torna mãe de uma criança morta. Meu Deus, que frase, hein? Uma frase pesada, mas verdadeira, real. E é uma coisa que mesmo é fato mesmo. Eu tenho a certeza que ela sofre. Sofre, né? Sim, exatamente. Porque Teria que ser uma pessoa eu muito... sofri um aborto e até hoje... Ainda tem, né, essa ferida, né? Essa ferida, né? É terrível. Foi porque foi... Sim, foi uma situação, né, como a gente falou aqui, acidental, né? Então, de fato, é algo que causa dor, causa sofrimento. Aqui temos as fases, ó, do zigoto, né, quando você tem ali o embrião, que foi formado, né, fecundado, e você tem o desenvolvimento dele. Então, no final, você vai ter um ser humano completamente formado. Mas não é pela ausência de características periféricas, como, por exemplo, ali você não distingue onde está a cabeça, onde está o braço, onde estão as pernas, onde está o tronco. Você não distingue. Mas tanto nesta ponta como naquela ponta, e saindo dali com o parto e o desenvolvimento da vida até a morte, eles são humanos. A característica humana é intrínseca, tá certo? É uma categoria ontológica, como colocou ali. Ali é humano, aqui é humano e depois continuará sendo um ser humano. Apenas você tem características periféricas que vão sendo adquiridas. Personalidade, caráter, membros, né? Desenvolvimento corporal, depois deficiência corporal com envelhecimento, tá? Mas tudo isso é periférico. A questão dele ser um ser humano já é intrínseco a partir do momento da sua fecundação. Você tem aí os meses de gestação, que eu coloquei aí só pra gente... Volta, por favor, Luiz, vai aqui? tirar uma foto. Ah, sim. Se quiser eu mando pra você. Aí, pode tirar. Tá aí. Tirou? Vai lá. Vai lá. Foi. Isso. Aqui você tem, nesse outro, aqui, ó, desenvolvimentos, ó. 6 semanas, o coração do bebê está em desenvolvimento e forma-se 4 cavidades. O bebê já mede entre 8 e 11 milímetros. O corpo começa a mudar. 12. O bebê está com 6 centímetros e pesa entre 14 e 30. Nas 22 semanas, o bebê pesa 350 gramas, tem cílios, sobrancelhas e unhas. 26º, o bebê pesa 1 kg. 32ª semana, o bebê já passou dos 2 kg e mede 40 a 45 centímetros. 36 semanas, o bebê está em posição de parto, ou seja, com a cabeça para baixo. 40 semanas, o bebê pode ter de 45 centímetros a 50 e pesa em torno de 3,5 kg. E aí você tem as fases, né? Então as fases vão ter desenvolvimento, né, com o aperfeiçoamento do corpo, as características, né, o desenvolvimento que ele é necessário a ele, mas a característica humana é desde a fecundação, como a gente já bem colocou aí, tá ok? Então aí já discutimos toda essa questão, graças a Deus, encerramos a aula aqui, tá ok? Não deu para tirar um tempo aí para vocês voltarem para casa mais cedo, mas deu para a gente discutir, né, de uma forma mais tranquila aí todo o conteúdo do livro, tá?
Então a gente na próxima aula passa para o tema do divórcio, na página 67, tá? Página 67, divórcio, a gente segue adiante. Aí essa parte para frente não é tão polêmica, mas é mais tranquila. Então a gente